Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amém. Tem gente cheia do Espírito Santo aí? Aleluias, glórias a Deus. Saudade de vocês, passeio foi muito bom, trabalhamos bastante, preguei, expulsei capiroto, fizemos cura interior, foi muito trabalhoso, mas foi muito gratificante a nossa viagem, amém? Quantos são aqui sendo abençoados pela graça de Deus? É esse microfone aqui que está dando microfonia ou esse aqui? Já? Som? Ei, melhorou, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Conforme você vai achando, vai dando um glória. Falou Jonas, já ouviu misericórdia, Jesus, pega eu. Pega eu, Jesus, aleluias. Pega eu e abençoa mais ainda, que já tenho sido abençoado. Livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 3, mas diz assim a palavra do Senhor. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Verso 3: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. A fim de fugir do Senhor, ele desceu ao porto de Jope, aonde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos seu santo nome, e te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado por esse dia na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui pelo teu Espírito para receber algo poderoso da sua parte. Pai, nós declaramos nessa noite que a tua palavra, ela venha cumprir o propósito pelo qual o Senhor a designou em nossos corações, e que o Espírito de revelação venha sobre nós, para que possamos conhecer a cada dia o centro da tua vontade para cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Jonas, até as crianças aprendem lá na salinha. Jonas era um profeta do Senhor. Fala para quem está do seu ladinho, fala: você é um profeta do Senhor. Fala de novo, fala: você é um profeta do Senhor. Aleluia. E Deus dá uma mensagem para ele ir até Nínive e anunciar o julgamento do Senhor contra ela, porque ela estava lá perversa. Mas eu não quero muito entrar nos assuntos a respeito da fraqueza de Jonas. Eu não quero entrar no assunto também do fato dele ter fugido da presença do Senhor. Mas eu quero aqui no verso 3, esse pedacinho aqui, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre que Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Fala para quem está do seu lado assim: o Senhor tem liberado palavras proféticas para nós nesses dias. Fale para quem está do seu lado, fala: o Senhor tem liberado palavras proféticas para você. E qual direção você tem ido? Nós temos pregado que nós precisamos caminhar em cima da palavra liberada. Então nós vemos que Jonas aqui, ele recebeu a palavra do Senhor. O Senhor veio e falou com ele, mas ele andou para que direção? Em cima da palavra ou contrária àquilo que Deus liberou para que ele pudesse andar? É essa a mensagem de hoje para mim e para você. Sabe, eu dei um tema para essa mensagem, um tema muito louco: o estilo de vida dos acelerados. Quantos aqui estão vivendo a aceleração de Deus nesses dias? Aleluia.
Sabe, existe uma coisa que define o nosso estilo de vida, chamado crença. Aquilo que nós acreditamos ser correto, ser de Deus e tomamos como base de crença para nós, é o que define o nosso estilo de vida. Ou seja, o estilo de vida que nós estamos levando nesses dias, ou até aqui, ou agora, é definido por aquilo que eu acredito ser o certo e errado. Sim ou não? Mas a Bíblia não é um livro de certo ou errado. A Bíblia é um livro de comandos, de palavras proféticas, de promessas de Deus, por onde nós como filhos precisamos obedecer e caminhar, porque a bênção está nisso. Então fala para a pessoa que está ao seu lado assim: o que você acredita hoje é o que moveu esse estilo de vida que você tem hoje. Diga misericórdia. Sabe, se nós não tivermos o conhecimento e revelação da palavra, seremos movidos por qualquer doutrina de vento. Quando você é levado por qualquer doutrina de vento, dificilmente você vai dar frutos para o reino de Deus. Sabe, não adianta andar de qualquer jeito, mas se você andar na direção certa, você vai dar muitos frutos para o reino de Deus. Fala para quem está do seu lado assim: só tem uma direção, e essa é a certa. Qual é a direção certa? A direção certa é Jesus. É aquele que bateu no peito diante de todos e falou assim: ó, você quer saber qual é o caminho? Você quer saber qual é a verdade? Você quer saber qual é a vida verdadeira que existe com propósito? Ele fala assim: sou eu, o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou para nós andarmos debaixo de assertividade. Ele não falou para nós andarmos debaixo de certo ou errado, de bom ou ruim. Ele falou: você quer viver uma vida abençoada, você quer viver uma vida de verdade, feliz, com propósito? Ele falou: olhe para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fale para quem está do seu ladinho assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, quando nós recebemos a palavra profética de Deus, nós precisamos pegar ela e andar sobre ela. E quando nós andamos sobre ela, ela nos dá uma direção. E essa direção traz em nós um estilo de vida. Qual é o tema desse ano para a nossa vida? Aceleração para apressar a volta de Cristo. Sabe, tem um pastor que eu gosto muito dele, já li um livro dele. Ele chama-se Francis Chan. Ele diz assim: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem sucedido naquilo que não importa. Watchman Nee, se alguém aqui já leu algum livro de Watchman Nee, se você não leu, procura ler, que são livros muito abençoados. O pastor Aloysio leu todos os livros desse homem. Um homem de Deus, na minha opinião, um homem que teve uma profundidade nos últimos tempos da palavra e da vivência no Senhor. Ele escreveu o seguinte: nem tudo que é bom é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus sempre é boa. Fala para quem está do seu lado: nem tudo que é bom é a vontade de Deus. Fala: mas a vontade de Deus é boa. Sabe, precisamos tomar muito cuidado da forma como nós vivemos, porque a Bíblia é o manual em que nós temos que caminhar em cima de cada palavra que está ali. Nós vamos tomar cuidado quando nós caminhamos de um jeito que nós achamos. Fala para quem está do seu lado: você caminha em cima da palavra ou você caminha do jeito que você gosta? Porque o Senhor nesses dias tem nos chamado para viver um novo tempo. O Senhor tem nos chamado para viver uma nova estação, uma estação de aceleração, para apressar a volta de Cristo. Sabe, lá em Amós capítulo 13, diz assim: e é verdade, agora não vai demorar muito. Esse é o decreto do Eterno, as coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar, uma coisa atrás da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez.
tudo vai acontecer de uma só vez. Fala para quem está do seu lado assim: tudo vai acontecer de uma só vez. Você vai olhar para um monte de lados e você só vai ver bênçãos. Sabe, é essa promessa que está liberada sobre nós para esse ano que já começou. Hoje já é dia 16. Você deveria estar acelerado no Senhor. Eu sabia que eu não ia ouvir nenhum amém, porque hoje é dia 16. Quantas pessoas você ganhou para Jesus até agora, nesse ano? Alô? Eu tenho que falar, irmãos, para a gente conseguir fazer essa igreja crescer, você tem que trazer pessoas. Sim ou não? Quantas pessoas você convidou para o culto hoje? Alô? Então nós estamos caminhando ali debaixo da palavra profética de aceleração. O favor está sobre mim, tudo que eu colocar a mão vou ser bem sucedido, e aonde eu chegar e falar, ali o ambiente vai mudar, a autoridade de Deus vai sair através da minha boca, e as pessoas vão ser transformadas, curadas, libertas e edificadas. Se eu não estou caminhando nessa fase, nesse caminho, estou igual Jonas. A palavra foi liberada, eu preciso caminhar sobre esse trilho. Se não estou caminhando, eu estou fazendo igual Jonas. Jonas recebeu a palavra e foi para onde? Alô? Eu não vou nem chegar na parte da baleia, que não me interessa. Eu só quero ficar com essa frase: Jonas recebeu a palavra, mas foi para o lado contrário. Sabe o que chama-se isso? Divisão. A unidade é quando nós recebemos a palavra e caminhamos debaixo dela, e não importa o que aconteça. Por exemplo, nós fomos para Goiânia, recebemos a palavra profética, bateu no coração, o coração veio ardendo, sedento. Eu falei: não, já começou 2022, já começou para mim 2021, e as coisas vão fluir, vai acontecer. Chegamos no sábado, domingo de madrugada. Domingo eu preguei aqui, e quando eu saí daqui tinha um casal já me esperando lá. Queremos conversar com o Senhor. Eu falei: amém, aconselhamento, coisa boa. Chego lá, eu vim pedir a benção. O Senhor me dá a benção. Eu falei: meu Deus, aceleração. Eu estou caminhando, estou crendo, estou vindo aqui em cima da palavra. Mas aí eu chego em casa e logo de cara alguém deixa. Eu falei: Senhor, o que é que o Senhor está acelerando? E o Senhor respondeu: eu apenas estou tirando do seu caminho pessoas que vão te causar problema que nunca estiveram com você. Fala para quem está do seu ladinho assim: na aceleração, Deus vai ajustar a sua bagunça. Sabe, quando nós falamos de aceleração, nós estamos falando de uma bênção atrás da outra. Fale para quem está do seu lado assim: você já está vivendo uma bênção atrás da outra. A Bíblia diz que ia acontecer tudo de uma vez só, que qualquer lado que você olhar vai ser uma bênção, e nós precisamos continuar crendo que tudo isso já está acontecendo. Lembra que nós somos ministrados? Na última mensagem que eu preguei aqui: aquilo que você acredita que vai acontecer, já aconteceu. A palavra pelo qual você acredita dentro de você, você caminha crendo nela, ela vai produzir poder na sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar os tempos, as estações dentro da sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, e tudo vai mudar. Mas eu preciso agora sair do grupo do Jonas, porque o grupo do Jonas é o grupo das pessoas que tem medo. O grupo do Jonas é o grupo das pessoas que não crê na palavra de Deus ainda, que não são novas criaturas, aceitaram a Cristo, batizaram, mas ainda não entenderam o que é servir a Deus e olhar para a promessa e crer, ainda não entenderam isso. Então o grupo de Jonas, ele sempre vai contrário à palavra profética que Deus está liberando para nós andarmos ali. Deus está criando um trilho debaixo dos nossos pés, mas nós precisamos cooperar com Deus, nós precisamos entrar dentro desse trilho, nós precisamos caminhar olhando para essa palavra, e não importa o que aconteça, eu preciso continuar crendo que se Deus falou, Ele vai fazer.
Eu preciso continuar crendo. Sabe, não vai vir somente bênçãos para a sua vida, mas também você vai servir o propósito de Deus abençoando outras pessoas. Você vai abençoar muitas famílias. Tem muitos jovens, muitas crianças precisando de uma palavra de salvação, precisando de uma palavra de cura, uma palavra de libertação, precisando de receber, de ouvir o poder de Deus entrando dentro dele através da sua boca. Muitas pessoas estão precisando disso nesses dias. Mas o que faz o reino crescer é nós resgatarmos as pessoas que hoje estão na escravidão do reino das trevas e no engano, e trazer para a luz do Senhor Jesus. Sabe, é isso que é o estilo de vida de aceleração. É nós entendemos que nós nascemos para um propósito, nós nascemos para servir. E todo mundo fala: a quem você serve? Eu sirvo a Deus. Mas será que nós estamos servindo do jeito de Jonas? Deus quer te usar, te libera a palavra, e você vai para o sentido contrário. Está todo mundo falando em aceleração, orando por aceleração, pedindo a Deus para que acelere o favor dele, que transborde, e o outro está lá: ai Senhor, me cura. Ai Senhor, me deixa ir para outro lugar. Ai Senhor, eu quero aquilo, quero aquele. Totalmente desvirtuado, fora de órbita. Tem algum irmão aqui fora de órbita? Porque Jonas estava fora, totalmente fora de órbita. Jonas não tinha noção do poder de Deus, porque se tivesse, ele ia correndo, ele caminhava no trilho e sabia que por mais que o povo de Nínive esfolava todo cristão, todo profeta que aparecia lá, eles penduravam e tiravam a pele dele vivo. Jonas sabia disso, mas ainda que ele soubesse dessa notícia, ainda que ele tinha essa visão de que todo cristão que pisou lá, eles fizessem isso, ele precisava crer que se Deus mandou, Deus ia proteger e guardá-lo de todo mal. Essa é a visão da aceleração. Nós precisamos caminhar no trilho da aceleração. Amós 9:13. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Fala para quem está do seu lado: se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter um estilo de vida de aceleração e apressar a volta de Jesus, é preciso parar de olhar para o seu passado. Tem muita gente que tem uma cabeça de museu. Museu cheira como? Ruim. Cheira úmido e velho, mofo. Alguém aqui já visitou o museu? Sim ou não? Pouca gente. Meu Deus do céu, falta de cultura. Misericórdia. É muito bom você conhecer da história antiga, é muito prazeroso você ver o que os antigos construíram, usados por Deus para nos abençoar hoje. Sabe, mas aquele que anda vivendo no passado, ele é um museu, coisas velhas. Olha o que Paulo diz na terceira carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14. Olha o que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o conquistado. Paulo aqui está falando da perfeição em Cristo Jesus, de ser a imagem e semelhança de Cristo. Ele fala: olha, eu não penso que eu mesmo já conquistei, mas tomo uma seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me, acelero-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Esqueço as coisas que para trás ficaram. Paulo já tinha revelação que as coisas que lhe aconteceram no passado já tinha ficado para trás, porque ele tinha a revelação de que se ele agora está em Cristo, nova criatura ele era. As coisas velhas ficaram mas porque tem muito crente que ainda carrega uma mentalidade velha.
Sabe, muitos não conseguem viver essa aceleração porque estão presos às coisas do passado. Não resolveu. Ah, pastor, mas já fez cura interior, já liberou perdão, já falou, já orou, já fez de tudo, mas ainda assim a cabeça está nas coisas velhas. Essa semana que passou, nós estávamos ali fazendo uma libertação na vida de um irmão muito precioso. E ele falou: pastor, eu já fui na Neuza Tioca, fiz lá ministração individual, cura, libertação, mas não sei, ainda isso me incomoda. E Deus já estava falando coisas no meu coração. Aí chega um momento que ele começa a chorar. Ele falou: eu sei, né, pastor, eu só falei da boca para fora, mas não tomei a decisão aqui dentro do meu coração quando eu liberei perdão. Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão que nós, é como se nós tapássemos a ferida e curássemos ela. O perdão é um remédio que vai curar a ferida, é uma decisão de nós zerarmos as coisas antigas, os sentimentos, as coisas que as pessoas fizeram para nós no passado, para o resto da nossa vida. Sabe, as coisas que as pessoas fizeram não tem a ver com elas, tem a ver com o que você ou eu queremos viver para a nossa vida. A minha vida não depende de situações e circunstâncias de ninguém. A minha vida depende das minhas decisões, do que eu quero viver, do que eu quero ser, por onde eu quero andar. E conforme eu vou tomando as minhas decisões, é que as coisas vão se ajustando e acontecendo no Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado: da sua vida hoje é a soma de circunstâncias e situações que não foram resolvidas ainda. Sabe, muitas coisas que limitam o seu crescimento têm a ver com o seu passado. Sabe aquela conversa de paraguaio? Eu era feliz e não sabia. Ai, antigamente como era bom. Está parecendo o povo no deserto, sentindo saudade da escravidão do Egito. Sim ou não? Ai, porque na minha época, ai como era gostoso. Eu vejo o pessoal postando aí, eram os passinhos, as dancinhas, e era tudo o quê? Deserto. Fala a pessoa que está falando assim: o seu passado te prende lá na escravidão do deserto. Sabe, mentalidade de escravos. Ai, que saudade da minha adolescência, ela era inocente nada. A nossa adolescência, quem não passou dentro da igreja, debaixo da palavra do Senhor, era viver ali na maldade do mundo, é viver ali totalmente sendo manipulado pelo diabo para fazer um monte de coisa errada. Sim ou não? Sabe, o passado é complicado. Tem muita gente carregando um saco de lixo, por isso que não consegue avançar, não cresce, não consegue liderar uma célula, não consegue multiplicar uma célula, não consegue fazer coisas maiores e plantar uma igreja numa cidade, não consegue ganhar uma vida para o Senhor Jesus, por causa do passado. E uma coisa muito interessante, eu morei 7 anos lá no Vila Flora, que é um condomínio de condomínios em Sumaré. Alguém que conhece, já ouviu falar? Amém. E um belo dia estava eu e a pastora uma noite durante a semana jantando, nós dois não tínhamos as crianças ainda. E aí a nossa vizinha de frente correu, bateu na porta chorando, gritando. Falei: meu amor, alguém morreu. Abre lá, abraça ela já, traz ela aqui para dentro, consola ela, que eu vou ver o que aconteceu. A hora que ela entrou, ela começou a chorar copiosamente. A gente ficou assustado. Falei: o marido dela morreu. Eu saí correndo para a casa dela, fui lá ver, não tinha ninguém, estava tudo vazio. Entrei tudo, voltei. Falei: amor, não tem nada na casa dela, o que está acontecendo? Aí ela voltou ao normal, demorou um tempo. E ela falou assim: não, pastor, sabe o que é? É que atrás da minha geladeira tem um sapo. Entrou um sapo dentro da minha casa. E eu falei: mas... Perguntei, falei: mas você tem tanto medo de sapo assim? Ela falou: não é medo de sapo, é que no passado eu tive câncer e fui curada, mas no processo do tratamento do câncer, num determinado momento a porta da minha casa se encheu de sapo, e não tinha lagoa, não tinha nada lá. Por que ela chegou em casa chorando, gritando, morrendo de medo? Por causa de um sapo, por causa do...
Ela foi curada da doença, mas a doença não saiu de dentro dela. Há muita gente que foi curada de muita coisa, mas a coisa não saiu ainda de dentro dela. Muitos de nós fomos resgatados do deserto, mas o deserto ainda não saiu de dentro de nós. Nós precisamos tirar o passado de dentro de nós. Fala para quem está do seu lado assim: o seu passado vai ser resolvido hoje em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque há uma palavra profética sobre nós. Há uma palavra profética sobre a tua vida. Há algo poderoso que Deus quer fazer na sua vida. E o que Deus quer fazer é infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado, pelo poder que opera em vós por meio do Espírito Santo. Sabe, Deus tem um presente e um futuro muito maior que o seu passado para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O que nós precisamos entender é que a vida cristã, ela tem as suas estações, e as suas estações elas sempre mudam. E nós precisamos aprender a mudar com essas estações. Sabe, às vezes um novo tempo de Deus vem sobre as nossas vidas, mas nós não percebemos. Temos dificuldades de mudanças. Vamos mudar de casa, vai ter que fazer mudança, mas a casa é maior, é melhor, é mais gostosa, é mais fresquinha, é mais isso. Mas dá um trabalho, tem que colocar as coisas dentro da casa. Você entende o que é viver uma vida velha? Não quer mudar, não quer ir para o novo. Amanhã a gente chega aqui e fala: a partir de hoje você não pode mais vir de calça, vir de saia. Pastor, tem que mudar agora, não vir de calça, vir de saia. Sabe, todos nós temos essa dificuldade, nós vamos quebrar, porque para viver o novo de Deus, uma nova estação, nós precisamos estar aberto para a mudança. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa mudar. Sabe, eu acho que nós somos assim, temos dificuldade de mudar porque nós nos acomodamos ou nós nos acostumamos com certas condições de vida. Por exemplo, nós nos acomodamos e nos acostumamos com um casamento ruim. Está ruim mais? Está vendo? Essa frase é velha, está dentro de você. Está ruim mais? Está vendo o que você está falando para você? Está ruim, mas eu gosto. É do diabo, mas eu gosto. Está ruim, mas está bom. Quer dizer o quê? Que eu gosto de ver uma vida ruim, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Está ruim, mas está. E aí quando o Senhor nos apresenta coisa melhor, nós temos dificuldade de receber e de entrar por essa coisa melhor. Sabe, nós nos acostumamos também com certos sentimentos. Como é que tá, irmão? Nossa, tá uma benção, tá nada, tá angustiado, tá entristecido, mas se acostumou com essa vida. Tá ruim, mas tá. Sabe, nós nos acostumamos com a tristeza e a angústia do passado. Pastor, fizeram tudo isso comigo, mas não tem problema não, eu aguento, sou forte. Mas chegar uma hora que você não vai aguentar mais, essa força não vai estar mais intensa para você carregar isso tudo. Você vai ter que parar. Ou ela vai parar você, ou você vai largar essas coisas e viver uma nova vida, mudar diante do Senhor. Sabe, tem muita gente que tem dificuldade de acreditar que pode ser feliz. Não, o outro pode ser feliz, mas eu não, já perdi a esperança. Aliás, eu não sei o que é ser feliz. Pergunta para quem está do seu lado: você é feliz? Sabe, nós também nos acostumamos com relacionamentos errados e que trazem sofrimento. Sabe, quando esse sofrimento vem, você tem dificuldade de mudar o relacionamento. Por quê? Porque você gosta do sofrimento. Você acostumou com ele, se acomodou. Você não quer mudar, porque o sofrimento te faz. O diabo enganou sua mente, e agora o sofrimento, ele te faz bem. Eu sabia que ia ficar o silêncio da morte quando a gente começasse a falar sobre isso. Sabe, tem muita gente que
se acostumou com a miséria, contar moedinha. Muita gente acostumou com isso. E aí, como é que tá? Ah, pastor, olha, paguei as contas, deu para comprar comida, mas glória a Deus por isso tudo. Eu não estou dizendo que você não tem que dar glória a Deus até nessa dificuldade, mas você se acomoda com isso. Vai lá, pagou a sua... Ufa, nossa, paguei, legal, bacana. Você se acomoda nisso. Você não vai adiante. Você espera o maná, que não vai cair mais do céu, cair do céu nesses tempos. Porque o pão vivo, ele já desceu dos céus. E ele virá. E quando ele vier, não vai ser mais para nos alimentar, vai ser para nos resgatar para a Nova Jerusalém. Sabe, tem muitas pessoas que estão presas pelo ódio, pelo ressentimento, estão presas em sentimentos ruins e se isolam. Como é que está a sua vida? Ah não, sozinho estou bem melhor. Aí vai lá, tem raiva de gente, enche a casa de bicho, de gato, cachorro, papagaio, periquito, tartaruga, coelho. Sabe, pessoas que vivem sozinhas, cheias da casa de bicho, é porque tem coisas do passado que não foi resolvido. Esses dias atrás, minha esposa, muito tempo atrás, quando começou a pandemia, nós fizemos uma campanha da cesta básica e distribuímos mais de 100 cesta básica para honra e glória do Senhor. E ela falou: amor, posso colocar no grupo do bairro? Pode. Tem umas, sei lá, 200 pessoas, mais de 200 pessoas. Ela sabe quantas cestas? Passou 2 semanas, eu fiquei com uma raiva daquele grupo. Teve uma pessoa que falou assim: olha, achei um cachorro, ele foi atropelado, precisa passar por uma cirurgia, vai custar 3.500. Aí eu ouvi alguém falar assim: eu dou 2.000. O outro eu dou 500, eu dou 1.000. Aí o outro falou assim: eu pago a estadia lá no pet shop. Sabe o que é isso? Tem coisas do passado naquela vida que ela valoriza hoje muito mais animais. Não estou dizendo que você não tenha que cuidar, e tem que cuidar muito bem, mas animal, gente é gente. O problema é que quando todas essas coisas, ou algumas delas, acontecem dentro de nós, Deus nos chama para fazer coisas novas e nós não podemos fazer porque nós estamos presos. Nós temos dificuldades de abandonar o antigo, de se reposicionar, de virar a página, de romper com o passado ruim. Fala para quem está do seu lado assim: depois dessa pregação, pessoas vão se afastar de você. Diga aleluia. Pastor, mas por quê? Porque fazem parte do seu passado e não estão contribuindo nada para o seu crescimento. Você quer crescer? Amplie o seu horizonte com Deus. Agora nós vamos aprender sobre isso. Para você crescer, você tem que ter alguns passos. Você tem que frequentar lugares diferentes, pessoas diferentes. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa cooperar com Deus. Fala, vire a página da sua vida. Fala, viva coisas maiores no Senhor. Segunda coisa que nós precisamos fazer para viver um estilo de vida dos aceleradores. Segunda coisa: pare de ouvir quem não tem fé. Vou falar de novo. Pare de ouvir quem não tem fé. Fala para quem está do seu lado para ficar mais nítido. Fala: pare de ouvir quem não tem fé. Por que eu preciso parar de ouvir, pastor? Porque tudo que nós ouvimos produz algo dentro de nós, e esse algo vai produzir dentro de nós um estilo de vida. Fala para quem está do seu lado assim: um estilo de vida. Sabe o que é um estilo de vida? É a forma de viver. Você vive conforme aquilo que você ouve. Quando você ouve, você reproduz aquilo que você está ouvindo. E se você andar com pessoas que não têm fé, você vai reproduzir o quê? Alô? Agora você quer ter uma vida de fé? Quantos aqui querem ter uma vida de fé? Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir
as boas novas. As boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir a palavra e parar de ouvir as pessoas que não têm fé. Deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho muita dificuldade e não ando com pessoas do meu lado que não têm fé. Não ando. Amo, ajudo, aconselho, mas andar pertinho somente aquelas que vão me levar a crescer. Sabe, você precisa se reposicionar. Fala para quem está do seu lado assim: ande com quem tem fé, com quem fala da palavra. Agora você fica andando com fofoqueiro. Quem anda com fofoqueiro reproduz o quê? Alô? Então você tem uma... Quando eu estudei sobre pessoas, como você lidar com pessoas, o professor falou assim: você é a média das 5 pessoas que mais se aproximam de você. Eu falei: opa, então eu preciso ter perto de mim pessoas que estão acima de mim para eu poder crescer, avançar no Senhor, viver uma vida acelerada do Senhor. Fala para quem está do seu lado assim: ande com pessoas que estão acima de você. Pastor, eu vou ter que abandonar as pessoas que não têm fé? Sim. Se você quer crescer no Senhor, você vai ter que orar para que elas cresçam em fé para andar com você. Sabe, a melhor forma é isso. Você não vai abandonar ninguém. Você vai andar com pessoas que têm mais fé que você, para que a sua fé aumente, para que você cresça no Senhor, para que você rompa no sobrenatural. Mas você vai orar pelas pessoas que não têm, para que elas venham crescer também na fé. Fala para quem está do seu lado assim: você vai orar para que seus amigos cresçam na fé, em nome do Senhor Jesus. Sabe, ande com pessoas que falam da palavra de Deus. Ande com pessoas que sonhem expandir o reino de Deus aqui na terra. Quando nós falamos de fé, parece que é algo surreal. Sabe, a fé não é algo surreal. A fé não é uma fórmula ou uma forma. A fé é um estilo de vida com Cristo. Sabe, quando nós avaliamos nossa vida para crescimento, às vezes você tem fé para orar para alguém ser curado, mas você não tem fé para orar para você prosperar. Às vezes você tem fé para orar para alguém ser liberto, mas você não tem fé para orar para que as coisas velhas do seu passado deixem a sua vida. Então tem coisa na sua vida que precisa ser resolvido hoje, para que você possa avançar e crescer na aceleração do Senhor. Sabe, fé é caminhar, é perseverar sobre a palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida. E à medida que você caminha, essa palavra, ela vai criando um novo estilo de vida na sua vida. Fala para quem está do seu lado assim: você vai reproduzir aquilo que você mais ouve. Sabe qual é o melhor momento de você parar de andar com pessoas que não têm fé? É agora. Olha o que Paulo diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6. Ele diz assim: como cooperador de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: você vai viver a aceleração agora. Hoje é o dia, é agora, não é depois, é agora que Deus vai manifestar em sua vida e transbordar através de sua vida o favor. Pastor, mas por que agora? Porque a Bíblia tem vários agora. Por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 24. O Senhor diz assim: até agora, olha o que ele está dizendo, até agora, não é assim que o Senhor começa? Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês sejam completas.
Por que a sua vida não mudou? Porque até agora você não pediu. Não, eu não sou digno. Você é digno sim. Jesus te fez digno lá na cruz do Calvário. Lá Ele abriu a porta dos céus, Ele escancarou os céus para você entrar e sair por oração lá de dentro. Você ir lá no seu futuro, se apropriar das suas bênçãos. Sabe, a questão espiritual para nós está aberta, mas eu preciso pedir com fé, crendo, por mais que amanhã não aconteça, continue crendo, porque quanto mais você crê, a qualquer momento, a qualquer hora, pode explodir o favor de Deus sobre a tua vida. Terceira coisa que nós precisamos fazer para ter um estilo de vida na aceleração do Senhor, é preciso não olhar para as circunstâncias. Lembra, eu cheguei em casa, saí daqui depois da conferência, aí chega um casal para mim e fala: eu vim pedir para ir embora, eu estou te deixando, te abandonando, estou indo para outra casa, vou morar lá. Qual foi a minha reação naquela hora? Senhor, essa palavra está aqui, eu preciso caminhar em cima dela, porque isso são as circunstâncias. Então quando nós olhamos para as circunstâncias, coisas começam a ficar tudo turva diante de nós. Porque Jonas olhou para onde? Olhou para a palavra de Deus, olhou para o poder de Deus, olhou para a bênção que ia ser e que ele ia viver, o poder que ia manifestar naquela cidade através da vida dele. Não, ele olhou para o quê? Para as circunstâncias. Não, tá louco Deus. Nínive esfola crente de vivo, arranca o couro do bicho vivo, pendura lá, seu Zé, e vai tirando, o cara vai gritando e vai arrancando o couro dele lá, o cristão morre. Ele não olhou para a promessa, para a palavra que Deus tinha liberado, ele olhou para as circunstâncias. Tem outro exemplo na Bíblia também, que está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Olha que interessante, para quem caminha sobre a palavra e para quem olha as circunstâncias. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessasse até o outro lado do mar, enquanto ele despedia das multidões. Depois de mandá-la para casa, Jesus subiu sozinho no monte a fim de orar, e quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento era forte e havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene, libere a palavra, libere o comando que eu vá caminhando sobre as águas até aonde está. E Jesus falou o quê? Vem. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. A palavra foi liberada, Pedro olhou para a palavra, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas, deu vários passos sobre as águas. Mas num determinado momento, a Bíblia diz, mas quando ele reparou, quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os ventos e as ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, dizendo: de fato o Senhor é Filho de Deus. Mas se você reparar nesse capítulo 14, eles tinham acabado de experimentar uma grande multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Eles viveram um
grande ali, com os próprios olhos viram o poder da multiplicação do Senhor. Eles viram o Senhor alimentar com 5 pães e 2 peixes 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e todos comeram fartamente, e sobraram ainda 11 cestos cheios de Macfish. Alguém lembra aqui do Macfish? Não? É pão com peixe do McDonald's. Eles tinham acabado de experimentar algo sobrenatural. Estava debaixo da palavra liberada, que tudo que eles fizessem ia ser bem sucedido. Mas naquele momento, só um desceu na palavra liberada e viveu algo poderoso no Senhor. Fala para quem está do seu ladinho. Fala, você tem que caminhar debaixo da palavra liberada. Você vai viver algo poderoso.